O médico Dirceu Arcoverde foi governador do Piauí de 1975 a 1978 e senador da República por apenas 44 dias. Sua voz foi ouvida pela última vez quando fazia o discurso de estreia na tribuna do Senado, em março de 1979. No final do pronunciamento, sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, desmaiou, entrou em coma profundo e não acordou mais. Ele vive na memória dos piauienses que conheceram o cidadão simples, o médico humanitário, o professor universitário abnegado e o governante austero, desprendido e realizador. A minha terra é um céu. Se há um céu sobre a terra, salve terra que aos céus arrebatas. Nossas almas nos dons que possuis, a esperança no verde das matas, a saudade nas serras azuis. Foi em Amarante, cidade piauiense situada a 160 quilômetros ao sul de Teresina, e cantada em prosa e verso, que nasceu Dirceu Mendes Arcoverde. Sua história é contada em 3 livros. A Eleição de um Líder, escrita em 1978, logo após sua eleição para o Senado. Dirceu Arcoverde, Missão Cumprida, publicado em 1981, após seu falecimento. E Dirceu Arcoverde, Esperança Interrompida, lançado em 2019, na passagem dos 40 anos de sua partida. Primeiro filho do casal Augusta e Miguel Arcoverde, ele nasceu em 7 de setembro de 1925. Foi batizado na Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante. Cresceu como uma criança esperta e inteligente, que brincava a valer com os amiguinhos de sua cidade. Fez os primeiros estudos na cidade natal, onde concluiu o curso primário. A única coisa que eu posso dizer é que eu tinha o melhor pai do mundo e tinha o melhor amigo, um grande parceiro. O papai era um parceiro da gente, parceiro, um companheiro mesmo de convivência, e eu sinto que ele sentia falta demais desses últimos anos de conviver mais com a gente. Meu pai era um pai altamente carinhoso, responsável, sempre dizendo o correto, o que tinha de fazer. Eu tenho sempre uma memória que quando eu estudava no Diocesano, na época, meus amigos tinham tudo uma moto. E eu cheguei para ele uma certa vez e pedi uma moto. Ele perguntou para que eu queria uma moto. E que era aquela moto Garelli. Eu digo, papai, parece um Velocipede. Ele disse, vá lá no Alcibiades e compra um Velocipede. Mas moto não entra aqui em casa. Então era um pai
responsável, um pai carinhoso, um marido exemplar. Aonde eu ando como médico, eu só tenho referências boas dele. Humanitário, ele era tudo de bom. Eu costumo dizer que meu pai era um pai muito presente, muito carinhoso, mas muito dedicado também à profissão. Ele tinha a medicina como um sacerdócio. Eu não consigo imaginar meu pai hoje fazendo a medicina atual, aquela medicina que na consulta ser muito rápida, às vezes o médico mal conversa com o doente, né? E ele costumava dizer que 90% dos casos que eu procurava de doentes, ele curava com a conversa. E outra coisa, na época dele, ele atendia muitas pessoas, eu sentia que ele atendia muitas pessoas de graça. E aquelas pessoas não tinham como pagar a consulta. Então, invariavelmente, o quintal da minha casa tinha muito capão, galinha, peru, aquelas latas de leitinho com areia, com ovo dentro, que era a maneira que a população pobre tinha de ofertar ao médico e não cobrava a consulta. Concluiu o ginásio em Teresina, no Colégio Diocesano. Pertenceu a uma geração que anos depois se projetaria na política. Entre aqueles colegas de turma estão Djalma Veloso e Petrônio Portela, que também chegaram ao governo do estado. Ele era uma criatura muito boa. Aqui ele fazia caridade, meu filho, para todo mundo que precisava dele, ele atendia. E não era outra coisa, não. Naquela época não tinha radiografia, esses negócios, mas se ele pegasse na barriga de cada um, perguntasse o que é que você está sentindo, ele sabia de tudo. Todo mundo que precisava dele, ele ajudava. O sonho dele era estudar medicina. Com apenas 16 anos, mudou-se para Belém e, na capital do Pará, cursou os 2 anos do pré-médico e o 1º e o 2º anos de medicina. Com o sonho de voar mais alto, foi estudar no Rio de Janeiro, onde concluiu o curso em 1949, aos 24 anos. E no Rio, um dos seus orientadores foi o médico piauiense Deolindo Couto, renomado professor da Faculdade de Medicina, da qual era diretor. Ainda acadêmico de medicina, foi aprovado em 2 concursos no Rio. Um ano depois de formado, voltou para o Piauí, onde exerceu a sua profissão por 20 anos. Nesse período, dividiu-se entre hospitais, o consultório e a sala de aula, e fez viagem de estudos aos Estados Unidos e a Israel. O Dr. Disseu é um personagem que não perdi de vista, nem podia. Fui seu paciente, recebendo visita médica em casa, como faziam aqueles profissionais que saíam do consultório para atender em casa as urgências. Depois, fui cirurgiado por ele no HGV. Assim como eu e a minha família, muitos piauienses foram tocados pelas suas mãos. O Dr. Disseu era um médico renomado em Teresina, já naquela época, né? Era um médico conceituado, sobretudo, pela maneira cortês e gentil como tratava todos os seus pacientes, querido por todos, né? Era um cirurgião que, pelo que eu me recordo, também trabalhava com a área da mulher, na parte ginecológica, né? E fazia cirurgia geral. O grupo que idealizou a Faculdade de Medicina, me parece que capitaneado pelo Dr. Zenon, que era o expoente maior da época, e os médicos mais notáveis de Teresina, resolveram fazer em Teresina um curso médico. E escolheram a dedo os profissionais que naquela época lhes pareciam mais habilitados para serem professores, né? E o Dr. Disseu talvez na época quisesse ser um professor de cirurgia, ou quem sabe ginecologia, mas ele foi nomeado para professor de anatomia. Então a anatomia, o Dr. Disseu se esmerava em aprender para nos ensinar, porque ele já sabia muita coisa por ser cirurgião, né? O cirurgião é obrigado a saber anatomia, ele corta as pessoas, ele faz suturas, ele
identifica órgão, retira órgão, eventualmente corrige a normalidade, retira tumores, e para isso ele tem que saber de toda a anatomia. Muito antes da faculdade nascer, de Seu Mendes Arcoverde já dissecava os cadáveres para as aulas de anatomia. Naquela época não havia tanto recurso audiovisual, a nossa mente fluía dentro do espaço que compunha a anatomia humana. E ele fazia a cada um de nós festejarmos cada aula. Nós éramos obrigados, necessariamente obrigados, pelo dever de bons alunos da primeira turma e pelo exemplo do mestre, estudarmos minuciosamente a anatomia. Não só liderava, ele magnetizava a turma. E assim foi o mestre de ensino. Era amigo, companheiro, solidário. Ele sempre tinha um olhar para cada um de nós, de carinho. A memória que eu tenho do Dirceu era um médico muito sério e também de ser uma pessoa íntegra e professor da Universidade Federal do Piauí. Começou ele sendo professor, ainda mais jovem, da Escola Normal do Piauí. Depois, professor da Faculdade de Medicina. Mostra esse empenho dele de querer que as pessoas melhorassem, que as pessoas crescessem, que as pessoas se tornassem aquilo que ela tinha como sonho. Ele foi o alicerce do que o Piauí é hoje. Foi para o Piauí uma visão de que precisava investir no ser humano, nós piauienses, para que o Piauí pudesse crescer. E que tinha uma visão lá na frente, a visão de prosperar. Mas para prosperar, você precisa ter um meio, e esse meio é o ser humano, é o piauiense. Do meu ponto de vista, foi um grande profissional da medicina, foi principalmente um médico voltado para a população mais pobre, mais indigente, porque naquela época não havia sistema único de saúde. Então, priorizava essas necessidades, priorizava a saúde nos bairros onde a população pobre era mais intensa, priorizava também a questão da saúde pública, que eram as medidas de prevenção para se evitar a mortalidade infantil, que era o flagelo naquela época. Era uma das mortalidades infantil maiores do planeta. Às vezes eu me encontrava com ele no centro cirúrgico, eu operando numa sala, ele no outro, e às vezes eu terminava, ia lá na sala dele ver o que ele estava operando. E essa memória dele, ele no centro cirúrgico, pessoa distinta, no trato, tratava a gente bem. Ele, quando secretário de saúde, ele me mandava bilhete lá para a clínica cirúrgica com um doente, pedindo para mim fazer a pequena cirurgia, resolver o problema. Eu tinha vários bilhetes dele. Era uma pessoa excepcional, em tudo, como médico, como tudo, como governador, torcedor do River. Todo jogo do River, ele tinha de passar lá em casa, em minha casa, acompanhava eu com a Vânia, e ele já vinha com a dona Maria José no carro para a gente ir para o estádio que fosse, em Adolfo Monteiro ou para o Albertão. Chegou alguém, às vezes, e perguntou: pai, tu é médico do Palácio do Karnak? E por quê? Porque tu tá no futebol, tu tá com o governador lá. Eu digo: pô, é amizade, não tinha nada a ver, mas dá a impressão que a amizade dele tá todo, não era uma vezinha, não, era todo jogo do River. E o que eu me recordo dele, que era um cidadão muito educado, modesto, nunca se vai descer com nada. Então, do jeito que ele me tratava, ele tratava a outra, tratava muito bem aquele negócio todo. Então, é um homem que a gente pode dizer dele, filho, um homem muito sério, honesto, viu? Que nem nenhuma coisa macula a memória dele. Deixou a medicina e o magistério superior para entrar na política. Dirceu Arcoverde foi escolhido secretário estadual de saúde no primeiro governo Alberto Silva, de 1971 a 1975. Depois foi escolhido governador. Preparou seu plano de governo e montou uma equipe de profissionais, escolhidos com critérios objetivos, gente que sabia das coisas, disposta a colaborar.
Dirceu Arcoverde governou o Piauí de março de 1975 a agosto de 1978. Fez um governo realizador, obstinado, austero e profundamente humano. Deu continuidade à impactante obra de seu antecessor, Alberto Silva, superando-a em muitos aspectos. Fez a segunda etapa do estádio Albertão, com o fechamento do anel das arquibancadas e a cobertura das cadeiras. Também concluiu a nova maternidade de Teresina e os hospitais regionais de Floriano e de Picos. Tocou o arrojado programa rodoviário e o projeto de eletrificação do estado, cobrindo todos os municípios. Também executou seu próprio plano de obras. Na agricultura e pecuária, na saúde e educação, em todos os seus setores, o Piauí é mais ação. Harmonia e progresso, o Estado a crescer, governo e povo unidos, bem-estar para você. Trabalhando, crescendo, progredindo. Governo Dirceu Arcoverde, o grande momento do homem e da produção. Como disse a propaganda da campanha de Dirceu ao Senado, o governo Arcoverde fez um Piauí novo. Um novo sistema de abastecimento d'água foi inaugurado de 20 em 26 dias, culminando com o majestoso sistema de Teresina. A cada dia foram implantados 2 quilômetros de rede de energia de norte a sul até Cristalândia. Foi construído um Centro Regional de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária em cada uma das 12 regiões do território, com patrulhas mecanizadas e técnicos residentes. Um novo hospital de 40 em 40 dias. Uma nova sala de aula foi construída de 2 em 2 dias. Foram recuperados importantes monumentos históricos em Teresina e Oeiras. Novos centros sociais urbanos na capital e no interior. Novos parques de exposição agropecuária. Teresina foi transformada em verdadeiro canteiro de obras, com um novo centro administrativo, com a SEASA, Hospital da PM, Centro de Convenções, Penitenciária Agrícola, conjuntos habitacionais, colégios, praças, monumentos, quartel dos bombeiros, comando da Polícia Militar e a completa transformação do bairro Parque Piauí. E, além de tudo, vários projetos em andamento. Quando eu o conheci e passei a ser membro da sua equipe, eu também tive com ele uma certa relação de como se fosse de um irmão mais velho. O Dirceu pediu ao secretário Padua Ramos que indicasse 3 técnicos, economistas, para compor a equipe de governo que ele iria montar, para elaborar o plano. Isso foi feito com algumas outras secretarias, mas de um modo geral, o Dirceu conhecia todo mundo da equipe que ele montou, já que ele era secretário da Saúde e conhecia, portanto, parte da equipe que ele levou. Outra parte da equipe que ele levou eram amigos pessoais dele, como o Henry Wall de Carvalho, o Luiz Pires e assim por diante, o Wall Ferraz, que era cunhado. A obra do Dirceu precisa ser entendida com a competição que passou a ter com o governo anterior do Alberto Silva, em razão
do aparecimento de duas grandes alas políticas partidárias, né? Então o Dirceu assumiu com um desafio, que era para fazer no mínimo igual o que o Alberto Silva tinha feito. E aí eu acho que foi feito tanto quanto o outro fez. Claro que numa situação diferente, o Alberto Silva chegou com 0 quilômetros de estrada asfaltada, tinha 9 para dizer, e deixou ele, com o governo federal, o DNR na época, hoje DNIT, milhares, 2, 3 mil quilômetros. Então isso criou um impacto na parte de abastecimento de água, na parte de comunicações. Foram feitas muitas obras com recursos federais. O Dirceu fez também do mesmo jeito, já com uma outra ótica, uma postura mais do ponto de vista social e econômica. É que o Alberto Silva tinha muito mais capacidade de comunicação do que o Dirceu. O engenheiro Alberto Silva comunicava bem com a sua lógica e tinha por trás dele um grande secretário de comunicação que era o Armando Madeira Baixo. Já o Dirceu não comunicava bem, ele era uma pessoa mais modesta, do ponto de vista no trato. Ele era mais humano, mas ele era modesto. Ele era um homem simples, um homem de sentar com a gente e conversar, bater papo. Não era ríspido, nunca ouvi o Dirceu tratar alguém com rispidez. Um grande homem que fez um grande trabalho, que morreu por causa desse trabalho. E o Piauí deve ao doutor Dirceu Arcoverde uma renovação na equipe técnica dos governos. Porque, se você olhar a sua equipe, todos são pessoas de Teresina, moravam em Teresina, e são jovens que estavam chegando, como eu e outros, Odair Soares, na administração pública. Ele formou uma equipe. O fato de um secretariado passar anos e anos se reunindo frequentemente mostra quem era o caráter, a figura do chefe, governador Dirceu. Antes de ser governador, o único cargo público que eu saiba que ele exerceu, pelo menos relevante do ponto de vista administrativo no Estado, foi de secretário de saúde. Aliás, foi um grande secretário de saúde do primeiro governo Alberto Silva. Mas era um técnico, né, que ia para a Secretaria da Saúde, viajava em visitar alguns equipamentos de saúde no estado todo, mas era professor, tinha o seu consultório muito movimentado, era um médico bem requisitado e exerceu uma Secretaria de Saúde muito técnica. De repente vai guindado, naquele tempo a eleição era indireta, e as forças políticas aqui do Piauí, a maioria, com força no governo federal, optou pelo seu nome para governador. Então ele entrou, aí sim foi que ele assumiu o governo sem vivência política, né? Ele tinha a vivência, era um homem experiente, era um homem culto, preparado, dedicado, mas vivência político-partidária zero. Entretanto, ele é uma pessoa muito determinada e no momento em que ele verificou que assumiu o governo, ele assumiu todas as responsabilidades de um governador, inclusive de fazer política, tocar o partido do governo, conversar com as lideranças do partido do governo. E ele fez isso muito bem. E terminou um político muito querido, não apenas pelas maiores lideranças, senadores, deputados, mas até por prefeito, vereador. Ele conhecia todo mundo por nome. Um vereador lá de Cristalândia, ele conhecia, recebia, gastava muito tempo dando audiência e recebendo essas pessoas, não se negava a receber ninguém. Mas, como pessoa, nunca vi uma pessoa tão humana, tão preocupada com os seus amigos, preocupado com terceiros, preocupado com o futuro do Piauí, um homem sério demais, tudo dele era medido e pesado no sentido de fazer o melhor que ele pudesse fazer para aquela causa que ele defendia. Foi, na minha opinião, o primeiro governador que administrou com planejamento. Quando o doutor Dirceu resolveu fazer o plano de governo, nos convidou para participar do plano de governo. E o nosso grupo era formado só por 3 agrônomos. O Valdemar Carvalho, que era de Amarante, lá do Ministério da Agricultura, o Zé Oceano de Pinho Alencar, que trabalhava conosco lá na ANCAR, para a Imaté e para a CEPA. Ficamos nós 3 lá sob a coordenação do Felipe, né? Tiveram outras coordenações lá, mas sempre nós ligados ao Felipe.
O doutor Disseu, eu não sei o que acontecia assim com ele, que era assim uma luz. Ele chegava para a gente, toda vez que ele chegava lá, era diálogo, era aceitando as ponderações da gente, tudo, certo? Eu nunca vi um homem mais educado do que o doutor Disseu. O nosso relacionamento chegou até assim, pensar de pai para filho. Eu vou dizer um negócio aqui que pouca gente sabe. Foi criada a SIDAP, para você ter uma ideia, com 3 diretores e vários assessores, chefes de extensão. A SEBA, a fundação, foi ampliada assustadoramente. A Emater foi criada com 3 diretores também e muitos coordenadores regionais, etc, etc. Desse grupo todo, eu nomeei todo mundo com exceção de um. O doutor Disseu não interferiu de maneira alguma na indicação dos dirigentes desses órgãos. O doutor Disseu deu rumo ao Piauí. E as obras do doutor Disseu, certo, nunca eram obras do pensamento dele. Eram obras que nós chegamos à conclusão através de um trabalho que nunca existia no Piauí, que era o planejamento. O maior líder, como governador, líder estando do governo, que nós tivemos. Geral. Ele fez falta, aliás, fez falta, né? Fez falta porque ele era amigo, ele era trabalhador, ele era honesto. Eu nunca vi o doutor Disseu esbanjando dinheiro nosso. Esse negócio do derrame dele no Senado, pode contar na certa que foi a preocupação que ele teve em organizar essa palestra. A GESPISA, a estação de tratamento de água da GESPISA, que ainda hoje está funcionando e que é essencial, é primordial para o fornecimento de águas em Teresina, foi feito na época do doutor Disseu. E na época, o único questionamento que houve é que era muito grande. E ele disse, é grande, mas nós vamos crescer. E ele fez, né? E aí a outra obra também, essa jamais afeta a mim, foi com relação não só a extensão da nossa rede para chegar nos extremos do Piauí, como nos preparar para o futuro. E ele pensava muito assim, nós não podemos só pensar o hoje, nós temos que pensar o amanhã. E eu pensando no amanhã, até com esse ensinamento dele, eu vi que havia necessidade, já cabia naquela época, nós nos prepararmos para 2 grandes subestações em Teresina, que também, na forma que ele sempre trabalhou, está aí funcionando. É importante, foi importante e é muito importante. Que são as subestações do Jockey Club, que todo mundo conhece, passando ali no Balão do São Cristóvão, e a outra subestação do Marquês. Aquilo ali, na época, era uma impossibilidade de você fazer um centro administrativo no local daquele. Era um alagadiço, era muita barro, muita areia, muito buraco. E foi dele, né? Não foi nem da engenharia, não. Foi dele a ideia de por que a gente não tenta captar esse aterro do próprio rio Parnaíba. Ele lançou o desafio. Aí o Carlos Bulamar achou a ideia interessante, mas foi dele, ele falou isso. Ele tinha essa visão, né? Um homem que lia muito, ele não estudava só medicina, ele conhecia era tudo. E então nós partimos para isso, né? Eu fiz as instalações, umas bombas pesadas, e Carlos conseguiu puxar todo o aterro do centro administrativo, tornando aquilo uma área da maior importância e que possibilitou montar o centro administrativo que ainda está hoje aí, né? Olha, o doutor Disseu era um homem muito contido, um homem muito recatado. Ele não gostava da maneira como eu enxergava, ele não gostava dessas exposições, dessas coisas mirabolantes, embora tenha sido secretário de governo, secretário de saúde no governo anterior, e que o governo anterior só fazia as coisas com o governo do doutor Alberto Silva, para citar logo o nome do governador, só fazia coisas em que chamasse muita atenção. Eu trabalhei com o governador Disseu Arco Verde do dia 15 de março de 1974, dia da sua posse, ao dia 14 de agosto de 1978, quando ele renunciou ao cargo para concorrer às eleições para o cargo de senador da República naquele mesmo ano. Ao longo desse tempo,
Eu convivi com uma pessoa simples, tímida, diria humilde, ou na versão do maior jornalista deste país, o nosso conterrâneo Carlos Castelo Branco, de uma simplicidade quase aristocrática. Esse era o Dr. Disseu com quem eu convivi. Eu acho que ele foi um excelente gestor. O rol de obras públicas que ele deixou no Estado, nos mais diversos setores, agricultura, educação, saúde, segurança pública, na parte do turismo. E vejo que ele sucedeu um governo também muito trabalhador. Era um homem muito cuidadoso com o que fazia. Ele era muito metódico. E era um político novo na história do Piauí. E isso fez com que grande parte das suas ações de governo fossem para mostrar que ele era um novo político. Ele não deixava que as finanças do Estado fossem conduzidas aleatoriamente. Não, tinha um plano. Não faltava o dinheiro para pagar a folha. Nunca mais teve atraso. Os outros governos eram marcados por atrasos enormes, até não pagos, que ele pagou depois. Um homem extremamente afável, amável, educado, discreto, distinto, limpo. Um homem de alta envergadura moral, de bom conhecimento intelectual, um excelente pai de família, esposo, que tratava seus filhos com muito carinho. A preocupação central de sua gestão foi com a energia elétrica, a moradia popular, a ampliação das redes escolar e de saúde, a produção agrícola e o servidor público. Ele pegou o Estado já com o programa de obras de eletricidade já adiantado, né? Mas muito distante de terminar, e ele traçou uma meta. Ele queria sair do governo e chegando em Cristalândia. Era uma meta extremamente difícil. Piauí pode não ter muitos quilômetros quadrados, mas ele é longitudinal. Então chegar em Cristalândia era um negócio muito sério, né? Então esse foi o desafio que ele jogou para a diretoria e, consequentemente, para mim de uma forma especial, porque eu era o diretor técnico. O chefe do governo chega ao conjunto habitacional Bela Vista e logo o inaugura com suas 912 casas populares. O ministro do Planejamento, Reis Veloso, anuncia medidas para o desenvolvimento do Piauí, assinadas pelo presidente Geisel. Segundo o governador, o estado saiu da estagnação econômica e caminha para um futuro promissor. E o presidente diz que o Piauí tem possibilidades que precisam ser exploradas para se tornar o grande estado que realmente pode ser. Concedeu expressivos aumentos salariais ao funcionalismo, com o pagamento rigorosamente em dia. Implantou o Estatuto do Magistério, valorizando o professor. Nesse aspecto, foi o pioneiro na instituição do Fundeb, que só viria a ser criado pelo governo federal em 1996, 18 anos depois. Deu prioridade ao saneamento básico. Em Teresina, o novo sistema de abastecimento d'água foi inaugurado pelo presidente Ernesto Geisel em 1978. A próxima etapa na agenda presidencial é a inauguração do sistema de abastecimento d'água de Teresina. O governador Dirceu Arcoverde diz que a obra atende a demanda até o ano 2000 e o presidente reafirma: quando nós construímos escolas ou tratamos do abastecimento d'água, ou quando falamos em esgoto sanitário ou na criação de novas indústrias, na realidade nós também estamos tratando dos direitos humanos. Com a construção do novo sistema inaugurado pelo presidente, foram implantados mais 300 quilômetros de canalização de uma rede subterrânea que alcança agora todos os pontos da capital piauiense. Dirceu deixou o governo para concorrer ao Senado. Arco Verde, voto nele para Senado. O meu voto é o reconhecimento pelo que ele fez como governador. A campanha eleitoral foi dura, mas ele saiu vitorioso. Já no dia da posse em Brasília,
foi eleito segundo vice-presidente do Senado. Seu mandato, porém, foi muito breve. Quando fazia seu primeiro discurso na tribuna, sofreu um acidente vascular cerebral. Desmaiou, entrou em coma profundo e não acordou mais. Tinha 53 anos. Foi senador da República por apenas 44 dias. No meu caso, a convivência maior com ele foi ele como governador e eu, metade do mandato presidente da Assembleia, a outra metade deputado, mas já praticamente engajado na sua campanha de senador, que foi uma luta terrível. A eleição de 1978, ele concorrendo com o ex-governador Alberto Silva. Naquele tempo não tinha eleição para governador, a grande disputa é para o Senado Federal. Naquele tempo uma vaga só, a grande disputa de 78, e eu fui um dos que estava, na época, junto com o Walter Ferraz. O Walter Ferraz tinha sido secretário de Educação do Disseu, né? Foi. E era ainda. E na eleição ele coordenou Teresina, e me chamava muito, eu, Carlos Augusto e outros, para participar dos comícios aqui em Teresina. Teresina era muito albertista, tanto que o Alberto ganhou em Teresina com a diferença grande. O Disseu se elegeu porque ganhou no interior com a diferença que suplantou a da capital do estado. Um homem completo, né? Bom professor, era professor universitário, adorado pelos seus alunos, bom profissional, muito respeitado dentro da classe médica, e rapidamente se tornou admirado e respeitado na classe política. Em pouco tempo, humildade, seriedade e persistência. Era uma pessoa que ele queria aprender determinada coisa, ele queria ir a fundo no conhecimento, por que ele devia fazer aquilo. Ele era muito persistente, tinha muita vontade de fazer as coisas direito. Arco Verde, quero ele para senador. O meu voto é o agradecimento pelo que ele fez como governador. Era a modinha que pegou no Piauí. Arco Verde, voto nele para senador. O meu voto é o reconhecimento pelo que ele fez como governador. Era um homem em quem se podia confiar. Ele é um homem realmente sério. Ele, Dirceu, tornou-se um articulador. Ele era um homem de unir, não de separar, de somar, não de dividir, de diminuir, de multiplicar, não de dividir. Enfim, de positivar e não de negativar. Esse era o Dirceu. Falar do doutor Dirceu Mendes Arco Verde é preciso a gente pensar, refletir pela magnitude do grande nome que ele foi, primeiro como médico, agora como profissional, grande cirurgião, grande cidadão, incapaz de elevar a voz contra alguém, manso, tranquilo, educado, muito fino, mas eu acho que o doutor Dirceu, ele não tinha inimigos, não. Tinha muito amigo, que ele salvava a vida de tanta gente como cirurgião. Eu mesmo, que era adversário dele por causa do doutor Alberto, que tinha sido muito amigo dele, sou da família dele, dos Mendes, do Jurandir, eu lamentava aquilo, porque eu tinha uma admiração por ele. Eu o visitava na Secretaria de Saúde, junto com o Jurandir Mendes, primo dele, que dirigia com ele a Secretaria de Saúde. Eu ia lá, amigo do Jurandir, amigo dos Mendes, ia visitar o doutor Dirceu. Sempre amigos fomos. Após o falecimento de Dr. Dirceu Arco Verde, o conjunto residencial que se tornaria o maior de Teresina, construído por ele, recebeu seu nome, uma homenagem da própria comunidade. Em 1979, o Piauí criou um município que também ganhou seu nome, desmembrado de São Raimundo Nonato, já quase na divisa com a Bahia. Dr. Dirceu ficou na lembrança de todos os que conheceram seu jeito simples e humano, inclusive dos piauienses que ainda eram crianças na época de sua campanha ao Senado. O governo de Arco Verde fez um Piauí novo, e a sua maior glória foi governar com o povo. É
Por isso que eu digo, vamos, faça como eu. Pro lugar de senador, vote no doutor Dirceu. Quem consome água pura e energia abundante, quem recebeu casa própria de um governo operante, vai votar para Dirceu, um grande governador. Ele vai para Brasília como nosso senador. Quem conhece tem vivido a grande revolução de quem valoriza o homem e fez sua promoção. Vai votar para Dirceu, um grande governador. Ele vai para Brasília como nosso senador. No dia anterior à morte dele, à noite, ele estava estudando, se preparando para o discurso que ele ia fazer como segundo vice-presidente do Senado, que era a oportunidade dele. Ele dizia, como é que eu vou debater com Java Passarinho, só aqueles cara que sabe lá no Senado tudo cobra, Paulo Brossard, Java Passarinho, como é que eu vou debater com o cara? Desde que me preparei, ele passou a noite se preparando. E uma hora ele se queixou para mim que estava com dor de cabeça, me pediu um remédio, eu dei o remédio para ele, e ele disse, quando for na hora da novela Gabriela, você me avisa que eu quero assistir. Quando eu acordei de manhã, minha mãe já tinha vindo para Teresina, para a posse do Dr. Lucídio. Então ficou eu, ele e o Júlio no apartamento. E lá no Senado eu assisti o episódio todo. Ele caiu, ele estava falando, aí tirou o óculos, botou em cima do parlamento e já foi caindo. E foi escolhido pelo Nilo Coelho, o senador Nilo Coelho, estava perto e o pegou. Parece que o Nilo também era médico, alguma coisa que o ajudou. Foi operado, veio um médico do Rio de Janeiro, um médico parnaibano, e o operou. Aí o Pedro Sampaio operou, logo depois teve o novo sangramento, ele reoperou. Aí depois dessa reoperação, não teve bom retorno, não. Para mim foi um choque muito grande, porque você sabe que essas coisas acontecem e a gente fica quase que anestesiado. A ficha só vai cair depois de algum tempo. A gente, quando é novo, a gente passa, acho que Deus nos blinda de alguns sofrimentos. E eu fui sentir a morte do meu pai, mesmo muito assim, 10 dias depois da missa, 7º dia. Sei da comoção, eu era muito novo, não deixaram eu participar do enterro, né, do velório. Praticamente não houve velório, porque foi uma loucura a chegada aqui na cidade. Eu vim em outro avião, não vim com o corpo, e não participei da cerimônia de despedida. Depois fui ver através dos jornais, da mídia, a multidão, a comoção, a chuva em Teresina, tudo. Mas aquilo me bloqueou um pouco, porque foi uma coisa tão drástica, uma ruptura tão grande, que eu acho que bloqueou um pouco. Depois é que a gente vai ter noção do que foi o homem, do que representou a perca, no dia a dia, nos amigos que ficaram, nos outros que saíram. Então a gente vê isso depois, mas num momento mesmo a gente tomou um choque natural, um choque da morte, e a gente só foi percebendo o tamanho daquilo ali durante o decorrer do ano que se passou. Era desse jeito. Era uma criatura muito boa. Meu irmão não tinha defeito. Ajudava todo mundo. Eu não gosto nem de falar nele, que dá vontade de chorar. A estreia dele no Senado foi cercada de preparação e emoção. Era para ser um pronunciamento sereno, preparado por ele próprio. E o tema não podia ser outro, a não ser a sua preocupação permanente, a saúde do Brasil. Nunca tive no plasmar da personalidade do político e do administrador. Muito recebi destes anos, pois eles forjaram a sensibilidade daquele que agora aqui chegou, nesta casa, como senador do estado do Piauí. Quero pedir perdão aos senhores pelo desejo único que tenho de aqui tentar igualar-me aos nobres senadores,
apenas numa coisa, nos sentimentos, nas virtualidades desse visgo dos senhores, no patriotismo que norteia esta casa. Eu quis foi trazer aqui à consideração dos senhores senadores esta modificação no pensamento, se há uma ordenação doutrinária a respeito da saúde. Após discorrer longamente sobre as políticas de saúde pública brasileira e de receber inúmeros apartes, concluiu: Sei que, em outra oportunidade, estaremos presentes, sem dúvida nenhuma, presentes todos, para podermos discutir sobre os problemas nacionais de saúde em toda a sua inteireza, em toda a sua extensão, naquilo que reclama do nosso pensamento, do nosso interesse, da nossa ação presente de brasileiros que ouvem o país.